ninguém. Porque tudo a gente sabe que tem que ser criado, mas Deus não foi criado por ninguém. Mas isso é um assunto que a gente deve pensar muito, que talvez o ser humano pode ficar até louco querendo pensar nisso. Como Deus existe. Isaías 7,14. Isaías 7, versículo 14. Quem encontrar primeiro, possa ler para nós. Portanto, o mesmo Senhor nos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá, a dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então ele seria concebido por uma virgem e seu nome é Emanuel. Então muita gente fala assim, mas o nome de Cristo era Jesus. Por que está aqui Emanuel? Então vamos ver Mateus 1, 23, nós vamos entender isso melhor. Aqui está falando está repetindo o que foi falado lá em Isaías, só que dando a interpretação do que é Emanuel. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então o nome Emanuel não queria dizer que Jesus iria nascer com o nome de Emanuel, para todos ficar falando Emanuel, chamando ele de Emanuel. Mas queria dizer que iria ser um Deus conosco, Emanuel. Então, de acordo com o que vimos nas Escrituras, é o próprio Deus encarnado. Por isso que Hebreus 1, 1 e 2 diz que foi Ele quem fez todo o universo. Então, de acordo com a Escritura, é o próprio Deus encarnado aqui na Terra. Então, por isso que o Hebreus 1, 2 fala que Ele criou o universo. Nós falamos da pré-existência do Filho, de Cristo. Agora nós vamos falar da encarnação do Deus vivo. No Velho Testamento tem muitas passagens de Deus eterno. Só que nós vamos usar daqui para frente o Novo Testamento. Porque se for usar o Velho Testamento também para falar da eternidade de Deus, talvez fique a tarde toda aqui pegando versículos e falando da eternidade de Deus. Mas agora vamos usar o Novo Testamento e não são todas as passagens que nós vamos... Não são todas, as passagens que nós vamos usar não são todas que falam da eternidade de Deus. Agora vamos ver Filipenses 2, 5 a 8. Do 5 a 8. Quem encontrar pode ler. Então, Deus Filho tomando a forma humana. Então, Deus Filho, que é o Cristo Jesus, aqui no Filipenses fala ele tomando a forma humana. Então, Deus, ele tomou a forma humana e se humilhou perante os homens. Até Jesus Cristo se humilhou perante os homens. Então, todos nós também temos que nos humilhar. E aqui nessa encarnação ele estava tomando a forma de homem, forma humana. E Jesus, ele tomou essa forma humana, mas sem usar seus poderes aqui na Terra, quando ele viveu aqui na Terra. Ele viveu sem usar seus poderes contra as tentações de Satanás. Ele passava por tentações piores do que as nossas que nós passamos hoje. Se nós achamos que as tentações que temos hoje é difícil, nós podemos lembrar de Jesus, porque Jesus passou por piores e não teve nenhum sequer pecado. Agora nós vamos ver Mateus 27, 54. Mateus 27, versículo 54.
Quem encontrar pode ler. Guardavam Jesus, mesmo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e mistério. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então aqui o relato diz que até a morte reconhecido como Filho de Deus. Jesus ele foi reconhecido como Filho de Deus até a morte. Quando ele morreu, que aquele centurião disse que verdadeiramente Deus era o Filho, que Jesus era o Filho de Deus. Então até a morte, Jesus foi reconhecido como Filho de Deus, sendo o Messias prometido no Velho Testamento. Agora vamos a mais uma passagem, Lucas 1:26, 1:26 ao 35. Quem encontrar pode ler. Então o anjo disse a Maria que ela seria a mãe do Filho de Deus. Então chegou o anjo falando para Maria que ela ficaria grávida. Mas como? Ela tinha relações com seu marido? Mas como ela ficaria grávida? Isso o anjo explicou a ela que seria do Espírito Santo. Então José ele resolveu não sair falando para todo mundo que sua mulher estava grávida, porque o que a multidão iria pensar? Mas logo veio a palavra do anjo também, em outras passagens bíblicas, que o anjo falou para ele o que tinha acontecido. Então vamos ver Hebreus 2:17. Hebreus 2:17. Encontrar pode ler. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiação pelos pecados do povo. Agora 4:15. Pode ler, irmão. 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Deus encarnado como um de nós. Então estava aí, Deus encarnado como qualquer um de nós, com tendências pecaminosas como qualquer um de nós. O livro de Hebreus fala do propósito da encarnação do Filho. Como estava aí em Hebreus 2:14, que fala que veio para nos libertar do poder do diabo. Hebreus 2:17, veio fazer expiação pelos nossos pecados. Hebreus 2:8 fala que pode nos socorrer em nossas tentações e provações por experiência humana.
Hebreus 2,11 fala que um Deus como nós, e não se envergonha de nos chamar de irmãos. Então ele fala, veio para nos libertar do poder do diabo. Hebreus 2,14. Então, Jesus, o Satanás, ele tinha todo mundo como pessoas presas no pecado. Mas Jesus veio para libertar do poder do diabo, que é o pecado. E ele veio fazer expiação pelos nossos pecados. Então ele veio fazer expiação para nos perdoar dos nossos pecados, se a gente estiver mesmo arrependidos dos nossos pecados. E aqui, pode nos socorrer em nossas tentações e provações por experiência humana vivida. Então ele pode nos socorrer das tentações que o diabo vem fazendo conosco. Jesus veio ao mundo também para isso. E encarnou como ser humano também para fazer isso. Um Deus como nós, e não se envergonha de nos chamar de irmãos. Então Deus, ele veio aqui na terra como nós, e não se envergonha de nos chamar de irmãos dele. Então, só um Deus de amor mesmo pode fazer isso. Um Deus que é superior a tudo e puro, vir aqui na terra e nos chamar de irmãos dele. Um Deus como nós. Então nós vimos a encarnação de Deus vivo, a pré-existência, agora a exaltação do Filho de Deus. Ele existe desde antigamente, desde o mundo ser formado, Deus existe. E depois que o mundo foi formado, o homem pecou e Deus teve a encarnação do Deus vivo, que veio aqui na terra. E agora ele vai ser exaltado. Ele foi exaltado e vai continuar sendo exaltado. E Deus outrora falado, muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aí eu li o do 1 ao 4. Então Jesus ele que formou o universo, que é pré-existente, depois encarnou como ser humano. Agora ele sentou à direita da majestade, que é, no caso, o Deus Pai. Então Jesus, depois dele ter morrido na cruz que ele disse, está consumado ao Pai, e então ele foi glorificado, exaltado. Após ter cumprido a sua missão de salvar o homem, o autor de Hebreus fala do Filho de Deus sendo colocado na sua posição de origem no céu. Vamos ver São João 17, 1 a 5. Quem encontrar primeiro pode ler. Indo Jesus falar dessas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho para que tudo seja a ti. Assim como confiei em atividade por toda a carne, a fim de que eles conheçam a vida eterna, todos que me deste. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que eu fosse. Então estava ali Jesus, morto na cruz. Então ele orou a Deus, pedindo a Deus que o colocasse na sua posição de origem lá no céu. Porque antes de Jesus morrer aqui na cruz, todos já sabem que ele tinha sua majestade. E ele largou tudo para vir viver como ser humano, sem lugar até para morar. Porque ele ficava viajando de cidade em cidade, de lugar para lugar. Então depois disso, depois que Jesus morreu na cruz, por aquele sofrimento que nós todos sabemos,
ele orou a Deus para que o colocasse no lugar que já era dele, antes dele ter morrido. Porque o lugar já era dele, mas ele veio aqui na terra para morrer no nosso lugar, mas o lugar dele já estava no céu, e ele orou a Deus para que Deus colocasse no lugar novamente. Agora, Filipenses 2, versículo 9 a 11. Quem encontrar primeiro pode ler. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nessa epístola aqui que Paulo escreveu para os Filipenses, ele fala que o Filho de Deus seria exaltado após a sua humilhação na terra. E foi o que aconteceu. Depois de Jesus ter sofrido na terra, ele foi exaltado na sua posição, porque ele havia orado para Deus o colocasse na sua posição novamente. Agora vamos para Hebreus 8, 1 a 2. Quem encontrar pode ler. Ora, o essencial das coisas que temos dito e o que possuímos tal sumo sacerdote que nos acertou a destra do trono da majestade do céu, como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Ele também tornou-se o nosso sumo sacerdote junto ao trono do Pai. Então, depois de ele ter se exaltado, ele se tornou sumo sacerdote diante do Pai. O que é que um sacerdote fazia no Velho Testamento? Um sumo sacerdote. De ano em ano, ele fazia expiação ali pelo povo de Israel. Ele levava os pecados das pessoas, né, e para ver se seriam perdoados. O sumo sacerdote era o único que podia entrar no Santo dos Santos, lá no santuário. Então Jesus, depois disso, ele se assentou à direita da majestade e ele se transformou também no nosso sumo sacerdote, o único que pode levar o nosso pecado levar nosso arrependimento do nosso pecado diante do Pai, para ver se seria justo sermos perdoados. Ao analisarmos a história do Filho de Deus, aquele que foi antes de todas as coisas, que tudo criou, que já esteve entre nós como um de nós, e que morreu por nós, que agora está à direita de Deus, o Pai, perguntamos: quem é Jesus para você? Quem seria Jesus para nós nos dias de hoje? Vive ele em sua vida? Para responder essa pergunta, vamos a Gálatas 2:20. Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que amou a si mesmo e entregou por mim. Então Jesus, ele vive em nossa vida, que não somos nós que vivemos, mas sim Jesus que nos dá vida e vive em nós. Nós temos uma grande diferença entre nós e Deus. Deus, tudo que é nosso, Deus não precisa e nem quer. Tudo que é nosso, Deus não precisa e nem quer. Mas tudo que é de Deus, nós precisamos querer o que é de Deus. Aí está a diferença entre Deus e o homem. Tudo que o homem oferece, Deus não precisa e nem quer. Mas o que é de Deus, nós precisamos querer o que é de Deus. Recebam a sua vida e usufruam das maravilhas que Ele nos oferece.
Lembre-se que podemos ir a Ele com toda confiança, pois o nosso Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, gente, que nós possamos ir até Deus quando nós podemos achar, porque Isaías fala que, ou é Jeremias que fala que devemos ir a Deus enquanto podemos achá-lo, porque haverá um tempo em que nós teremos sede não de pão, não teremos fome não de pão, nem sede não de água, mas da palavra do Senhor. E hoje nós temos essa chance temos esse privilégio de seguir a Deus e aceitá-lo. Então nós possamos, que ainda não aceitou a Deus como seu Salvador, que ainda não está no caminho, que possa seguir o caminho de Deus. O caminho estreito que para nós é difícil, mas com Deus nada é impossível. Então que nós possamos, os irmãos da igreja, possamos continuar firmes na fé e sempre desfrutando das maravilhas de Deus até quando Ele voltar. Amém. Amém. Número 34, então. Senhor meu Deus, Quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha
Senhor.